Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa quarta parte de nossa terceira aula de profetas maiores, amém? Onde nós estamos aqui abordando, nesse momento aqui, o livro de Daniel. Estamos aqui em continuação, o livro de Daniel. Nós já vimos aí a introdução ao livro de Daniel, também o contexto histórico, e agora vamos estar analisando o conteúdo do livro de Daniel. O conteúdo. Amém? O propósito é mostrar, o propósito do livro, do conteúdo, é mostrar que o Deus de Israel, o único Deus, mantém sob seu controle o destino de todas as nações. Daniel, esse livro de Daniel, se compõe de três partes principais. Temos aí a introdução à pessoa de Daniel, que é o capítulo 1. Temos também os testes decisivos do caráter de Daniel e o desenvolvimento de suas habilidades de interpretação profética. Vai do capítulo 2 ao capítulo 7. E a última parte, a série de visões de Daniel sobre reinos e acontecimentos futuros. Vai do capítulo 8 até o capítulo 12. Ok. Nesta parte final, Daniel se apresenta como livro profético básico para a compreensão de muitas coisas da Bíblia. Muitos aspectos de profecias relacionadas com os tempos do fim dependem da compreensão deste livro. Os comentários de Jesus no Sermão do Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 24 e capítulo 25, e muitas das revelações dadas ao apóstolo Paulo encontram harmonia e coesão em Daniel. Está aí uma verificação aí de Romanos e 2 Tessalonicenses. Da mesma forma, Daniel se torna um companheiro de estudo necessário do livro de Apocalipse. Quando a gente vai estudar o contexto da escatologia, normalmente nós estudamos o livro de Apocalipse e também de Daniel, certo? Alguns chamam o livro de Daniel de o Apocalipse do Antigo Testamento. Embora a interpretação de Daniel, como também Apocalipse, seja feita de maneira bastante diversificada, para muitos o enfoque da dispensação tornou-se bastante aceito. Esse enfoque na interpretação encontrada em Daniel, as chaves que ajudam a desvendar os mistérios de assuntos como o anticristo, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, os
tempos dos gentios, as ressurreições futuras e juízos. Tudo isso aí a gente encontra o contexto no livro de Daniel. Esse enfoque também vê as profecias que ainda estão por se cumprir, girando em torno de dois eixos principais. Quais são esses eixos principais? Vamos lá. O destino futuro da cidade de Jerusalém. Normalmente a gente cita a cidade de Jerusalém, mas está falando do remanescente, está falando do povo em si. 2. O destino futuro do povo de Daniel, ou seja, judeus nacionais. Capítulo 9, versículo 24. Os escritos de Daniel cobrem o governo de dois reinos, Babilônia e os Medo-Persas, e quatro reis, Nabucodonosor, Belsazar, Dário, alguns chamam de Dário e Ciro. Então nós temos aí dois reis. Vamos botar a mão na frente do meu rosto, né? Temos aí dois reis da Babilônia, do Império Babilônico, e temos dois reis do Império Medo-Persa. Certo? Vamos estar analisando. E para entender essa parte, nós vemos o seguinte, nós temos um esboço de Daniel para verificar ainda, mas no capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor ele tem um sonho e ele esquece do sonho. Capítulo 2 de Daniel. E ele chama lá os adivinhos, magos, ali do Império Babilônico. Eu já vi alguns teólogos falarem o seguinte, que Nabucodonosor, ele sabia o que ele tinha sonhado, mas ele queria ouvir da boca do pessoal. Essa é uma vertente interpretativa. A minha interpretação é que Nabucodonosor, ele não lembrava o que tinha sonhado, então ele pediu o pessoal, ele queria saber o que ele tinha sonhado e qual era a interpretação. E quem que Deus vai usar ali para interpretar? Daniel. Daniel. É a visão da estátua. Leia o capítulo 2. Eu quero mostrar uma imagem para vocês aqui, um quadro. Vamos lá. Eu não sei se esse quadro vai ficar assim bem legível para vocês. Mas está escrito aí as visões de Daniel. A identificação dos quatro reinos. Aí a cronologia dos principais impérios apresentados em Daniel. Então nós temos aí visão aí em Daniel no capítulo 2, essa visão aí foi o sonho de Nabucodonosor, que Deus mostrou a Daniel. Deus fez vir todo esse sonho na mente de Daniel, veio tudo, e veio a interpretação também. Então nós temos uma estátua com a cabeça de ouro, com os peitos e braços de prata, com o ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. O que acontece? Essa cabeça de ouro da estátua é a Babilônia. Os peitos e braços de prata é o Império Persa, o Medo-Pérsia, ok? O ventre e quadris ali de bronze
a Grécia. E as pernas e pés de barro ali, misturado de ferro e barro, Roma. Deixando claro que Roma são as pernas de ferro. Porém, os pés, que é uma mistura de ferro e barro. Esses pés, também identificado como Roma na interpretação, diz respeito ao tempo que existe até hoje, ao sistema deste mundo. Então, nós temos essa profecia em Daniel capítulo 2, essa visão. Temos a visão também que Daniel teve no capítulo 7, em que aparece um leão, um urso, um leopardo, um animal aterrorizante e assustador. Então está aí mostrando o paralelo, né? Tem a linha mostrando o paralelo. Que no capítulo 7 o leão é a Babilônia. O urso é o Império Medo-Persa. O leopardo é a Grécia. O animal aterrorizante e assustador é Roma. No capítulo 8, tem a visão do capítulo 8. Nós temos o carneiro e o bode. Na visão, tá lá os dois lá na briga lá. Então mostra, nessa visão, é o Império Medo-Persa e o Império da Grécia. Ok? Nós temos aí algumas datações para os irmãos estarem analisando, ok? E lembrando para vocês que os pés de ferro e de barro faz parte do sistema do mundo que continua até o tempo de hoje. No sonho de Nabucodonosor, e que Daniel teve a visão desse sonho e a interpretação, apareceu um monte, né? Uma pedra ali foi cortada, sem auxílio de mãos, e essa pedra, ela bate, ela cai no pé, ela vai e bate no pé dessa estátua e desmorona todo o sistema. E essa pedra, ela cresce, se transforma ali num grande monte e enche a terra. E enche a terra. Essa pedra, na interpretação teológica, ela é Jesus. Jesus, ele bate e vai bater no pé do sistema do mundo, vai derrubar tudo e vai instalar o seu reino. Ok? Então é importante a gente analisar isso aí, verificar. Vamos lá, vamos dar continuidade. Nós temos aqui também o esboço do livro de Daniel. Esse esboço, ele é bem grandinho, né? O primeiro ponto que nós temos, as convicções religiosas de Deus. Onde nós temos aqui o seguinte: o exílio de Judá, está aí no capítulo 1, versículo 1 ao 2, e temos também a decisão de Daniel de manter-se separado e não se alimentar ali da comida que foi ali instituído pelo rei. Ele não queria se contaminar com aquela alimentação. O segundo ponto do nosso esboço fala sobre o primeiro sonho de Nabucodonosor. Está aí do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 49, que foi o que nós acabamos de falar também sobre.
Nós temos aí o sonho esquecido, aquele contexto de que Nabucodonosor esqueceu o sonho. Temos a revelação e a interpretação de Daniel. Daniel é honrado através de promoção, ou seja, através de ter interpretado o sonho. Temos o terceiro ponto, a libertação da fornalha de fogo, que é o capítulo 3, versículo 1 ao 30. Temos ali, né, os 3 amigos de Daniel. Fala aqui a convocação para adorar a estátua de ouro. A recusa dos 3 hebreus de se prostrarem perante a estátua. Os 3 hebreus são miraculosamente protegidos. O rei confessa o Deus verdadeiro. Tá aí a passagem aí do capítulo 3, versículo 26 ao versículo 30. O rei confessando o Deus verdadeiro. Aí nós temos o quarto ponto, que é o segundo sonho de Nabucodonosor. É o capítulo 4, versículo 1 ao versículo 37. Esse sonho foi aquele sonho que ele viu de uma árvore com frutos e vários animais ali sobre aquela árvore. Então nós temos aí o sonho de Nabucodonosor, tudo com as passagens bíblicas, os irmãos têm de ler. A interpretação de Daniel, o cumprimento do sonho, a oração e restauração de Nabucodonosor. É aquela parte em que Nabucodonosor ele perde a sua consciência humana e fica igual a um animal. E o pessoal solta ele e corre para o campo. E Nabucodonosor, passando algumas estações, ele, em um momento, ele ali como um animal, ele olha para os céus e recompõe a sua consciência. Volta ao normal. Quando ele volta ao normal, então ele é visto pelos seus, né? Pelos pessoal do palácio. Então ele é reposto ali ao trono. O quinto ponto é a festa blasfema de Belsazar, que está no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 31. Quero lembrar aos irmãos o seguinte, que Belsazar, ele não era exatamente o regente do império, mas ele estava ali, nesse lugar. Aí nós temos a escrita manual na parede, né? Dedos de mão que escreveram na parede, e a interpretação de Daniel do que foi escrito. É interessante que nessa parte aí, o Império Babilônico, ele já estava sendo cercado pelo Império Medo-Persa já há um tempo. E Belsazar estava nem ligando, não tinha como transpassar nada. Só que os medos e persas, né, os medos persas, o Império Persa, eles fizeram uma engenharia. Eles levantaram tranqueiras, né? E por trás das tranqueiras, eles fizeram engenharia, desviaram o curso do rio
Então, naquela noite, diz a Bíblia, o Belsazar ele foi morto e o reino passou aos medos e persas. Por quê? Ao desviar o curso do rio, ficou o leito do rio, que é o rio Eufrates, e eles entraram por baixo da cidade e dominaram o Império Babilônico. Ok? Nós temos também aí o sexto ponto, que é Daniel na cova dos leões. É importante saber, importante para todos nós, que Daniel ele foi lançado na cova dos leões, já era o Império Persa. Capítulo 6, versículo 1 ao versículo 28. A primeira parte desse ponto aqui é que existiu um complô contra Daniel. Aí, Daniel é lançado na cova dos leões. Os leões não fazem nenhum mal a Daniel, então Daniel é liberado, ele sai da cova dos leões. Interessante para o nosso conhecimento. Vamos lá. Aí nós temos aqui a primeira visão de Daniel no capítulo 7. Nós já vimos aquele quadro, né? Onde ele tem a visão dos 4 animais. A do capítulo 7, versículo 1 ao 28. O sonho de Daniel sobre os 4 animais. E a interpretação de Daniel. Também temos o 8º ponto, a segunda visão de Daniel, é o capítulo 8, que nós verificamos naquele quadro. O sonho de Daniel sobre um carneiro, um bode, e sobre os chifres. E a interpretação de Gabriel. Estamos aqui verificando. Leia a palavra de Deus, analise. O nosso 9º ponto desse esboço de Daniel, a profecia das 70 semanas, que é capítulo 9, versículo 1 ao versículo 17. Aí nós temos aí a oração de Daniel e também a visão de Daniel. É excelente para nós. As 70 semanas de Daniel, normalmente a gente analisa na área de escatologia, entendeu? Mas leiam a palavra de Deus, você vai entender ali essa parte do contexto. Temos também o 10º ponto, a visão final de Daniel, que vai do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 13. Aí nós temos, dentro desse 10º ponto, a visão de Daniel de um ser glorioso, a visita de um anjo, guerra entre reis do norte e do sul, e o tempo da tribulação. O tempo da tribulação. Eu quero dar uma olhadinha com os irmãos aqui, nesse capítulo 12, o último capítulo, que fala o seguinte. É bom a gente ler o contexto, ler o capítulo anterior, analisem, leia a Bíblia. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve,
desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha o versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Interessante, tem muito conteúdo aqui. Agora, chegando no finalzinho aqui desse capítulo 2, fala o seguinte, versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel, você vai morrer, mas no final você vai se levantar, vai ressuscitar para receber a tua herança. Amém? Nós paramos por aqui. O Senhor continue nos abençoando grandemente, te abençoando. Leia a palavra de Deus. Graça e paz em Jesus a todos. Amém.